Boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Markson. Vou fazer o compartilhamento aqui, então, da minha apresentação. Tudo bem? Adelante. Eu posso somente tirar uma dúvida? Tem alguns alunos meus querendo entrar para assistir e eu gostaria de saber qual link eu posso disponibilizar. Aparece aí para vocês? Y lo vemos. Para mim aqui, perfeito. Então, como foi apresentado pelo professor Túlio, eu sou Jéssica, estou aqui também em nome dos outros autores desse artigo, que é a Aline Neves da Silva, Amanda Alves dos Santos, Daniela Freitas de Souza e Patrícia Soares Epifânio. Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa que foi realizada em 2019, 2018, 2019, em uma outra instituição qual eu trabalhava com algumas alunas. Todos os autores foram ex-alunos, né, dessa pesquisa, e essa pesquisa deu origem a 5 artigos publicados e um capítulo de livro, né, sobre esse presídio, que é um presídio semiárido aqui do Nordeste da Bahia. Okay? Então, o objetivo desse trabalho foi de descrever a prevalência de agressividade e nível de atividade física de mulheres privadas de liberdade no semiárido baiano. Essa foi uma pesquisa que foi, né, o desenho metodológico, um estudo de prevalência de natureza descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa no presídio regional do semiárido baiano. Foram incluídas todas as mulheres, né, todas as presidiárias que estavam em regime fechado, e foram excluídas as do regime aberto, obviamente, e as gestantes, né? Então, foram coletadas informações do prontuário médico, preenchidos pelos profissionais de saúde da instituição, de 65 mulheres. A coleta de dados ela foi realizada por meio de registro nos prontuários e históricos dessas pessoas, né, dos presidiários, que foi realizado pela equipe de saúde. Nessa equipe de saúde, trabalhavam 30 profissionais, né, da área, com diversas formações, entre elas, né, técnicos de enfermagem, enfermeiros, dentistas, psicólogos, médicos, mas não o profissional de educação física, né? Foram empregadas estatísticas univariadas para análise dos dados, cálculos de medida de tendência central, dispersão, média, desvio padrão, e foi realizado o coeficiente de prevalência para estimar e avaliar aí a ocorrência de agressividade nas mulheres privadas de liberdade. Para avaliação do nível de atividade física, fizemos uma reinterpretação do IPAC, por conta da dificuldade de se fazer a observação, né, das detentas no horário do banho de sol, que era o único horário que elas tinham disponíveis para realizar a atividade física. Então, aqui eu trago alguns dados, né, dos nossos resultados. Eu entendo que o tempo é bem curto, então, por isso, eu tentei ser o mais breve possível e o mais objetiva possível. Então, da amostra estudada, né, das 65 detentas, a maior parte delas tinha idade abaixo de 35 anos, né? A média aí foi de 31,16, com desvio padrão de 7,8 anos. 91,8% declararam-se não brancas. E aí eu tive acesso aos prontuários dentro da categoria preto e pardo. Estado civil, a maioria tinha um companheiro fixo e, e esse companheiro fixo também estava atrelado ao crime de alguma forma, né? Já tinham cumprido ou também já estavam em detenção. No que se refere à escolaridade, a gente vai ter aí uma observação em relação à baixa escolaridade dessas detentas, com 64,6% delas até o Fundamental 2, somente.
Aqui, eu não sei como é que é aí, Túlio, mas aqui o Fundamental 2 vai até o 9º ano, 8ª série. Então, a prevalência de agressividade entre as mulheres, né, de acordo com a nossa pesquisa, foi de 67%. Os dados da atividade física, como eu falei, foram baseados na rotina, né, do banho de sol e na área onde elas ficavam, onde elas faziam, né, as atividades, elas ficaram na área livre. É, de certa forma, todas praticavam, de alguma maneira, a atividade física, mas por conta da baixa frequência, duração, intensidade, foram classificadas como irregularmente ativas, né? Além disso, outro fator que pesou em relação a essa classificação, que a gente precisou considerar, foi que todos os casos de indisciplina, de agressividade, comportamento inadequado, as punições incluíam ficar sem esse banho de sol, né? Ficar sem esse local onde eram realizadas as atividades físicas. Então, por conta disso, e por conta da agressividade ser alta, né, a gente tem uma retroalimentação, né? Muita agressividade e contrapartida, em consequência, a punição de não ter acesso ao local para a realização das práticas de atividade física. Então, aqui eu trago alguns dados relacionados à discussão, né, do que a literatura fala sobre isso. A violência dessas mulheres, ela é pregressa, né, ao processo de encarceramento, então o encarceramento delas acaba que potencializa, mas não é algo que é algo que elas trazem de fora, né, do local onde elas vivem, é, tudo isso baseado no contexto social, né, na baixa escolaridade, né, na cor da pele, na renda, nas influências onde elas vivem, na banalização da violência, que é o local, né, das favelas, né, do, do, do local que essas mulheres acabam tendo que conviver com maridos que já estão no crime, então elas acabam também entrando para poder ajudar o marido ou tentam acobertar, né, o marido de alguma forma. No estudo de Oliveira e colaboradores 2022, eles fizeram aí uma correlação entre a baixa escolaridade, né, e a violência sofrida ao longo da vida dessas mulheres. Então, nesse estudo, identificou-se uma prevalência de 57% de violência. Aqui está, só um instante, está cortando aqui meu. Assim, de violência psicológica, 39,3% de violência física, 18% de violência sexual, com consequências aí bastante indesejadas, como gravidezes, né, indesejadas, doenças, infecções sexualmente transmissíveis, transtornos de estresse, ansiedade e assim sucessivamente. Então, dentro do sistema, a gente pode tentar associar esse fato a fatores que também extrapolam, como eu falei no início, né, extrapolam aí o processo de encarceramento, como questões pessoais, financeiras, familiares, rotina, convívio em local onde as pessoas já trabalham com drogas e aí você acaba banalizando, normalizando todo esse tipo de situação. Além disso, levantamos algumas hipóteses para que fosse possível a gente considerar o fato da maior agressividade encontrada em mulheres do que em homens, e aí trouxemos aí o estudo de Gigliola, Tial 2023 e Santos, et al. 2017, que apontaram que as mulheres passam também por questões em decorrência da tensão pré-menstrual, né, a TPM, que vai ocasionar aí, alterações hormonais flutuantes ao longo do seu ciclo menstrual, e isso pode ocasionar instabilidade humoral, irritabilidade, agressividade, o comportamento assim, mais agressivo, ansiedade, depressão, mais inclusive do que na população masculina, né, no cárcere masculino. Então, assim, avaliamos que logo inserir atividade física nesse contexto, na rotina diária dessas mulheres, poderia ser uma proposta a curto, médio prazo, né, e talvez até no longo prazo, para controle, né, da agressividade, dos conflitos diários, dos comportamentos inadequados também. É claro que isso isoladamente não é capaz de mudar o cenário, porque aí a gente tem todo um processo, né, a gente tem um processo, né, de falta de uma alimentação adequada, de estrutura física adequada, o acesso à saúde aqui dentro do cárcere, ele é complexo,
porque precisa, né, de regular, precisa de estar marcando, então somente para sair da unidade tem que ter toda uma estrutura, então nem sempre todas as pessoas, todas as mulheres que precisam de atendimento, elas estarão sendo encaminhadas para um serviço fora da unidade. Então, aqui, como eu coloquei, em outro artigo que publicamos sobre as condições dessa unidade, a gente viu lá paredes mofadas, vazamentos, problemas relacionados à insalubridade, ratos, baratas, né, falta de colchões, falta de banheiro, falta de higiene básica. Então, tudo isso junto vai contribuir, né, para um contexto de maior agressividade, e a gente também não pode também ser hipócrita de imaginar que num cenário onde apenas colocando atividade física a gente vai fazer aí uma mudança no complexo, mas entendo que é um dos fatores que pode contribuir aí no processo, né, a gente sabe que a atividade física vai liberar neurotransmissores, que vai tentar regular a questão humoral dessas mulheres, e aí vai facilitar nesse processo, né, de controle. Como eu falei nos slides anteriores, rebeliões, desacatos acabam por puni-las, né, e as proibições sempre são em relação aos banhos de sol. Na proposta de quebrar esse ciclo, né, aí colocamos aqui, né, dentro do processo de forma mais generalizada, tratamento, né, a atividade física entraria também no tratamento da abstinência de uso de substâncias ilícitas, e elas poderiam ficar um pouco mais colaborativas, um pouco mais de bom humor para poder lidar com todo esse processo. Além disso, a gente observa que podemos tentar reduzir o gasto público no sistema prisional com medicamentos, né? Porque a gente tem muitos adoecimentos mentais, muitos gastos com remédios para controle de ansiedade, depressão, ataques de pânico e outros, tentativas de suicídio e outros dentro do processo. A atividade física, ela tá prevista, né, dentro da política de ressocialização do sistema penitenciário, e ela também está dentro da regulamentação local. O profissional de educação física habilitado, ele pertence à equipe de saúde do local, mas o que a gente observa, né, por aqui, né, dentro do Nordeste da Bahia, que não há essa inserção. E aí, acreditando que seja por conta, né, das estruturas penitenciárias terem essas condições ruins, e, além disso, a falta de importância que é dado, né, para essas pessoas acabam sendo negligenciadas, só que precisamos lembrar que elas serão reinseridas na sociedade, de alguma forma. Então, o fato de a atividade física entrar dentro desse cenário seria também um processo de reabilitação, né, para viver em convívio novamente. E aí concluo minha fala, né, trazendo que, dentro da nossa pesquisa, que a prevalência da agressividade foi elevada, o nível de atividade física foi baseado na intensidade, frequência e duração, elas foram classificadas como irregularmente ativas, dentro do perfil socioeconômico, jovens, não brancas, com baixo nível socioeconômico, que vieram já de decorrência de desigualdade social e de criminalização dentro do seu contexto de morada antes do processo do encarceramento. Evidenciou-se que, embora a atividade física seria uma opção mais barata, né, de tentar mudar essa questão comportamental, ela não está presente, e ela é contratada como secundário e inexistente. Em outro artigo que publicamos sobre a perspectiva dos outros profissionais em relação à nossa área, nós observamos na fala dos outros profissionais essa negligência, esse desconhecimento, e essa é uma área de estudo bem problemática na nossa área, né, na educação física. E o presídio representa um campo que a gente precisa explorar um pouco mais para dar condições, né, de vida melhores para essas pessoas na proposição de prevenção e tratamento de doenças, agravos e na promoção de saúde dessas pessoas que são consideradas vulneráveis. Aqui são minhas referências e obrigada.